Eu gostaria de dar as boas-vindas a você e dizer que hoje temos uma temática muito especial. Nós vamos falar sobre educação especial. E eu tenho aqui, ao meu lado, minha querida amiga, a professora Márcia Balieiro. Ela que tem 20 anos de docência na rede pública municipal, 5 anos na rede particular de ensino, ou seja, são 25 anos de uma grande experiência, é formada em letras, ela é pedagoga, ela também fez uma especialização em direito educacional, em docência do ensino superior e agora está terminando a sua especialização em atendimento educacional especializado. Professora Márcia, ela é PAEE, para quem não sabe o que é isso, significa professor de atendimento educacional especializado. É isso mesmo, Márcia? Tô certa? Isso. Eu tive que fazer uma colinha para me lembrar de tudo isso. E além de tudo, é uma pessoa maravilhosa e incrível que me aceitou fazer uma gravação essa hora da noite. Obrigada, Márcia, muito obrigada por você ter aceito esse desafio de falar um pouquinho sobre educação especial. Essa entrevista está sendo feita exclusivamente para o primeiro encontro de famílias de alunos com necessidades especiais, com deficiência, da EMF José Blota Júnior. Então, Márcia, fale um pouquinho aí conosco aí. Olá, Cassiana. É um prazer fazer a entrevista com você, auxiliar aí os pais em algumas dúvidas. Também estou aprendendo, como sempre, mas estou aqui para auxiliar vocês em qualquer dúvida. Márcia tem muita experiência nessa área e foi por isso que eu a convidei em primeira mão. Não pensei em mais ninguém, viu, Márcia? Pensei só em você. E aí eu quero já ir direto ao assunto, viu, Márcia? A gente aqui não Vamos tem lá. enrosco. O que é que significa uma pessoa, uma criança com deficiência? O que é isso? Uma pessoa com deficiência, segundo a LBI, é uma pessoa, é aquela, né, que tem impedimentos a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial ou até psicossocial. Problemas na interação, né, devido a alguma barreira. Pode ser obstruída sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, ela tem algum impedimento, alguma barreira que a impeça de ter igualdade perante os outros. Existe um impacto, Márcia, de uma criança com esse perfil para uma família, por exemplo? Sim, existe um impacto, né, por conta assim mesmo da sociedade. A sociedade ela tem muitos preconceitos sobre as deficiências. Só que as deficiências elas podem ser sanadas, por exemplo. Por exemplo, usar um óculos é deficiência. Então você usa o óculos e essa barreira de você não enxergar, né, ela é eliminada. Então, como as pessoas ainda possuem muitos preconceitos sobre a deficiência, a família tem um certo impacto. E dependendo da deficiência, essa família precisa ser assistida pelas redes de proteção, vai precisar de terapias, ou vai precisar de neuros, né? Psicólogos. Então, ainda a nossa rede de proteção é muito deficitária. Quando essa família tem essa criança, ela vai sofrer um impacto, tanto emocionalmente, quanto se ela for pobre, por exemplo, ela vai ter muitas dificuldades de acessar essa rede de proteção. Por isso que a escola é muito importante nesse momento, no momento Sim, inicial, até para orientar os pais nesse sentido de saber onde buscar uma rede de proteção, uma ajuda, não é? Também os sim. postos de saúde, né, as UBSs também têm essa função, né, ajudam Essa também função. bastante, né? Então, a escola, os postos de saúde, né, o CREA, esses atendimentos, eles são essa rede. Quando a família não sabe ali se orientar, a escola que vai fazer o encaminhamento, vai direcionar essa família, né, a buscar um diagnóstico. E é nesse momento que a escola também precisa acolher, e ali envolve sentimentos, emoções. É uma família fragilizada, por conta que a sociedade não acolhe perfeitamente essa família, essa criança. Hoje já existem leis, né? Temos uma lei maior que é a LBI, né? A Lei da Inclusão Brasileira. O que uma família deve fazer quando descobre que tem uma criança que tem uma deficiência? Primeiro momento é uma criança, né? Se é uma criança, ela é única. Primeiro é o amor que é necessário, o envolvimento de amor, de afeto. Quando você tem uma criança, você muda toda a sua rotina. Envolve
cuidados, o amor. Primeiro o momento é esse, que é o amor e o cuidado com essa criança. Depois que vai buscar os meios, as redes de proteção, vai buscar os atendimentos médicos. Quanto mais cedo a família buscar ajuda, auxílio, mais cedo essa criança vai se desenvolver. Mais cedo os especialistas, os professores, eles vão se preparar para atender essa criança. E muitas famílias, elas não aceitam, elas acabam prorrogando isso. E aí a criança já está lá no 3º ano, que vai fechar um laudo, ou às vezes outras crianças lá no 7º ano. Isso prejudicou a criança lá atrás, porque era para ela ter o laudo lá na educação infantil. Que tipo de atividades o professor ia propor para ela, diferenciado, para ela alcançar os objetivos de aprendizagem, né? É Então, isso é que eu ia necessário. perguntar. Existem famílias que resistem muito para buscar ajuda porque acham que, com o tempo, a minha criança pode vir a ser uma criança normal, né? Então Sim, essa coisa de achar que, não, a criança normal, a criança anormal, ela é capaz de aprender. sim. Essa criança com deficiência, ela é capaz de aprender como qualquer outra criança, né? Porque cada criança é uma. E muitas vezes ela precisa só de um estímulo diferenciado, de uma estratégia de aprendizagem diferenciada. Todos nós também, né? Alguns aprendem mais ouvindo, outro mais sentindo, outro mais vendo. Então, cada um vai aprender de uma forma. Essa criança, a mesma forma. Tem criança que vai precisar escrever mais, ou vai precisar ver mais, ou ouvir mais, ou ainda sentir mais, né, pelo tato, as atividades sensoriais. Que tipo de atividades e estratégias nós, os pais, os professores, vão usar para essa criança se desenvolver? Então, é nesse aspecto que a gente precisa saber quem é essa criança, que tipo de deficiência que é essa e como eu posso ajudar. Tanto o pai, como a escola, como os professores, né, como a comunidade toda. Normalmente os pais, eu acho que eles têm um pouco de medo, né? Dessa reação que a sociedade possa ter diante do filho dele, dela, né? Então, Sim. desse preconceito, essa coisa de achar fatalista, né? Assim, de determinista, fatalista, achar, agora que tem essa criança, ela vai ser para sempre desse jeito. Ou então, se meu filho tiver um laudo, talvez ele possa ser excluído do meio social em que a pessoa Sim. vive, né? Nós não somos preparados, nós não temos uma sociedade que prepara. Só que é muito importante a gente ter essa consciência de quanto mais cedo eu buscar ajuda, mais cedo eu vou poder ajudar essa criança, esse adulto, mais rápido ele vai se desenvolver. Todas as crianças que são deficientes, elas aprendem a ler e a escrever? Aí nós temos os vários níveis, né, de QIs, de aprendizagem, mas eles acabam aprendendo. Alguns têm uma deficiência, mas é associada a outra deficiência. A essa criança que tem uma deficiência associada com uma ou duas mais deficiências, essa talvez não vai aprender. Mas ela vai aprender outras coisas, né? Ela vai ter a socialização, ela vai aprender os comportamentos, né, da sociedade, a estar ali naquele local, ela vai aprender outras coisas como montar coisas, desfazer coisas. Então, são N aprendizagens, né? Talvez não seja tão importante essa parte da leitura e da escrita. Conheço pessoas que vivem sem ler e sem escrever a vida inteira e são pessoas que trabalham, são pessoas que sustentaram seus filhos. Talvez não seja tão importante a parte de leitura e escrita, mas existem outras aprendizagens comportamentais, né, sociais, praticar esportes. Geralmente essas crianças praticam muito bem a dança A ou arte, artes. Que tipo habilidades manuais também, não isso? é? Que tipo de habilidade ele consegue fazer melhor? E aí ele vai se especializar nisso, É né? possível uma criança que tenha alguma deficiência, é possível que ela venha a ter no futuro uma profissão? Sim, existem, por exemplo, muitos projetos que empresas eles fazem, por exemplo, na linha de montagem. Como aprende, algumas crianças conseguem aprender por repetição, eles conseguem montar coisas muito rápido. Então, existem vários projetos que atendem essas crianças
né, esses jovens, esses adultos, e que eles perfeitamente entram no meio de trabalho, né, no campo de trabalho. Existem também algumas empresas que dão incentivo, inclusive, né, para Sim, incluir adolescentes e adultos, né, e adultos, com algum tipo de deficiência, para fazer uma recepção, para fazer uma reposição de um um estoque, alguma produto, coisa né? de produto, pois é. O que você poderia falar para os pais da escola, da nossa escola, que os encorajasse a continuar mandando seus filhos para a nossa escola? Gostaria de falar que, primeiro, a escola é um lugar de múltiplas, né, linguagens. Então, assim, não é só a leitura, a escrita. Quando a criança está numa escola, outro dia eu trabalhando com a educação infantil, eu percebi. A criança, quando ela não passa pela educação infantil, ela não aprende um monte de comportamento. É o comportamento de estar com outras pessoas, é o comportamento de uma rotina. Quando ele vai para a escola, não necessariamente ele precisa escrever, contar ou ler. Ele faz outras coisas, né? Ele participa da aula de educação física, ele escuta ou vê um vídeo, ele está ali com os outros colegas e ele aprende que em determinados lugares ele precisa se comportar de uma forma, não é como em casa. Quando ele vai ao banheiro, por exemplo, ele não usa como em casa, ele usa num ambiente social. Então, na escola, a escola é um lugar onde você aprende muitas coisas. Não só a leitura escrita, a contagem, os números. Você aprende a ser cidadão, né? Porque é o momento que você tem para falar, e ali cada um vai falar de uma vez. É o momento que você tem para esperar na fila, como na fila de ônibus, na fila do supermercado. Então, é um comportamento da vida social. Quando ele vai para a escola e ele consegue seguir aquela rotina, ele está aprendendo também a vida social. E neste aspecto de socialização, de cidadania, a escola é perfeita. Então, não é só aprender a ler, escrever, né, no caderno. Tem outros comportamentos muito importantes usados na sociedade que são aprendidos na escola. Quando nós tivemos a pandemia, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, a educação regrediu 10 anos, ou seja, a sociedade regrediu 10 anos, né? Porque as crianças desaprenderam a socialização, os comportamentos. Não só ensina a ler, mas ensina o comportamento leitor. Não só ensina a contar, ensina comportamento matemático, que é de você Raciocínio, memorizar, né? raciocínio lógico, estratégias. Obrigada, Márcia. Muito obrigada aí pela sua De nada. contribuição com o nosso primeiro encontro de famílias de alunos com deficiência. Muito obrigada, viu, para você. Obrigada pela sua participação. De nada, estamos aqui às ordens para qualquer dúvida. E olha, eu Se vou convidar quiser me você, chamar de viu? novo, Ah, muito bem. Eu vou convidar você outra vez para a gente fazer uma amostra. Nós queremos fazer uma amostra de tudo que os nossos alunos da educação especial têm aprendido. Durante o ano todo, muito a gente bom, pretende fazer isso. muito bom. Muito obrigada. Até logo, Márcia. Tchau, De tchau. nada. Tchau, Aquele tchau. abraço.